Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos. Atos, capítulo 3. Onde está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus dedos e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que acontecera. Amém. Algumas Bíblias têm um título para esse trecho do Evangelho. Eles põem o primeiro milagre apostólico. A Bíblia diz que existia um culto às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, no calendário do horário hebraico, são a hora nona, porque lá a primeira hora não é 1h da manhã. A primeira hora é 6 horas da manhã. Então, de 6 a meio-dia, são 6 horas, mais 3 horas da tarde, oração da hora nona. Os judeus subiam ao templo para o culto de 3 horas da tarde. Esse culto era específico por pecados ocultos. Por que era tão importante para eles subirem ao templo por pecados ocultos? Porque nós nos adaptamos com todas as coisas. Nós vamos nos adaptando. E muitas vezes nos adaptamos com o pecado. Vamos achando que aquele pecado não é tão grave. Vamos nos acostumando e muitas vezes o pecado vai se tornando até necessário. Como que eu vou parar de fazer isso? Então se torna um pecado necessário, um pecado que você acha que se deixar de cometer, você não pode mais viver. Só que, de tão costumeiros que os pecados se tornam na nossa vida, às vezes nós nem achamos mais que são pecados. Mas pecado é ofensa a Deus. Se o pecado fosse uma ofensa a nós lutaríamos contra ele. Mas como é ofensa a Deus, nós deixamos para lá. Os judeus tinham esse hábito de buscar o culto das 3 horas da tarde, da hora nona, porque era o culto pelos pecados ocultos. E 3 horas da tarde, Pedro e João estavam indo para o templo. Nós sabemos que no capítulo 3 de Atos, já o Espírito Santo tinha descido. Jesus Cristo já estava no céu, já tinha enviado o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava dirigindo toda a igreja.
João e Pedro, cheios do Espírito Santo, sobem ao templo para a oração da hora nona. Aqui entra um personagem que só não é o personagem central, porque o personagem central aqui vai ser o próprio Deus. A Bíblia diz que era levado um coxo de nascença. Punham diariamente este coxo à porta do templo chamada Formosa, com o objetivo de pedir esmola aos que entravam. É importante que esteja escrito que ele era coxo de nascença, porque havia uma cultura entre os religiosos daquela época, entre o povo. Se uma pessoa nasceu com defeito, é porque ela pecou antes de nascer, ou seus pais pecaram. Então, é muito diferente nascer com defeito ou adquirir o defeito depois que nasceu. Se a pessoa nasce com defeito, ela não pode entrar no templo para adorar. Ela não pode casar. Ela não pode ser aceita, porque ela é amaldiçoada desde o ventre. Então, este homem, ele não podia entrar no templo, porque ele era coxo de nascença. Ele nasceu com defeito. A Bíblia deixa claro que levavam este homem e o colocavam diariamente, significa todos os dias, ele era deixado na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Você pode imaginar a vida de uma pessoa que já nasceu, ele crê, ele sabe que ele é amaldiçoado, não tem jeito para ele. Ele nunca vai poder entrar no templo. Ele nunca vai poder adorar a Deus. Ele nunca vai poder cantar. Ele nunca vai poder ter uma família. Você já imaginou os sentimentos, as emoções deste homem? Completamente amassado. Nasceu para não ter expectativa. Nasceu para não ter sonhos. Nasceu rejeitado. Amaldiçoado. Então ele era um homem que seguramente tinha mágoa até de Deus. Mas como eles criam que quem nasce com defeito é porque ou ele pecou, ou seus pais, talvez ele pensasse, eu não pequei porque não me lembro, foram meus pais, e tivesse mágoa dos próprios pais. Quando a pessoa não tem sonhos, ela não tem desejos, ela olha para todos e vê todos conquistando seus sonhos, e ela não pode, é uma pessoa que nasceu podada, impedida. Então ela é uma pessoa que ela desenvolve muita mágoa, muita amargura, muita dor na alma. Ela não tem motivos para viver. Ela não tem sonhos para buscar. Ele era posto ali e todo mundo que passava, a todo mundo ele pediu uma esmola. Mas qual era o modo dele pedir esmola? Estender a mão. Baxixe. É o modo deles pedirem esmola. Baxixe. Baxixe, lá a gente diz, ou é esmola, ou é uma gorjeta, dá um baxixe, quer dizer, dá uma gorjeta. Nesse dia, era mais um dia para ele, em que ele era deixado ali. Este homem não podia entrar para participar do culto.
A Bíblia diz que ele era deixado ali diariamente. Pense, se alguém fica ali na porta, do lado de fora, todos os dias que tem culto aqui, aquela pessoa vai ouvir todos os corinhos cantados aqui. Aquela pessoa vai aprender todos os hinos cantados aqui. Aquela pessoa vai saber o nome do pastor, o nome da esposa do pastor, o nome da pastora, o nome da sogra do pastor, o nome dos filhos do pastor, vai saber tudo o que se passa na igreja, mas não pode entrar. Ela vai ouvir todas as pregações, mas ela não pode entrar. Você já pensou o que é isso? Ela está quase dentro, mas ela está totalmente fora. Era isso que acontecia com este homem. Ele estava ali todos os dias. Nem todas as pessoas iam diariamente para o templo, mas ele ia. A Bíblia diz que ele era levado diariamente. Lá um certo dia, João e Pedro, cheios do Espírito, vão subindo. Quando eles vão entrar no templo, o aleijado estende a mão. Mas ele não olhava para as pessoas, e nós sabemos porque está escrito. E quando ele estende a mão, a Bíblia diz, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro parou, fitou juntamente com João e disse, olha para nós. Olha para nós. Olha, porque ele não olhava. Ele não encarava as pessoas. Por quê? Porque ele não estava interessado em pessoas. A única coisa que ele queria era o dinheiro. Será que era por isso? Ou será que pelo fato dele ter consciência que as pessoas pensavam que ele era amaldiçoado, as pessoas olhassem para ele com um ar de asco, de nojo? E ele não queria receber aquele olhar. Há um momento na Bíblia, eu vou fazer um parêntese, em que uma mulher, aqui mesmo, no Evangelho de João, ela era uma mulher que tinha problema com os casamentos, a mulher samaritana. Ela estava no 6º marido já. Mas ela disse para Jesus, não tenho marido. Quer dizer, ela já estava pensando no 7º. Essa mulher era mal falada. Porque até hoje, uma mulher que estivesse no 6º marido seria mal falada. Você imagina há 2000 anos atrás. O hábito naquela época é que as mulheres iam buscar água no poço. O homem não carregava cântaro. Então as mulheres iam de manhã cedinho, quando estava ainda tudo fresquinho, para fazer o café da manhã, preparar as crianças, comida da manhã, e voltavam ao poço de tardinha, quando o sol não estava quente. Durante o dia, as mulheres não iam ao poço, porque era muito quente. Elas não iam carregar água. Você pode imaginar o que era o poço? Era o ponte, cheio de mulheres. Cada uma tinha uma notícia para dizer. Pensa a fofoca. Todas as mulheres falavam de tudo. Quando aparecia a samaritana, olha o silêncio, todo mundo virava de costas e começava o... Isso incomodava ela, porque ninguém gosta de saber que é centro das atenções, dos comentários, dos cochichos. Então,
ela ia ao meio-dia ao poço, porque ao meio-dia não tinha ninguém. Foi numa vez que ela foi ao meio-dia, que chegou lá e encontrou Jesus, que Jesus sabia que ela só ia ao meio-dia. Então, você vê, a pessoa que é criticada, que não é bem vista, ela foge da atenção dos outros. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele não olhava para as pessoas para não ver a expressão de descaso, de nojo que as pessoas tinham por ele. Porque uma vez acontecendo isso na nossa vida, fere, mas ele tinha que ficar vendo aquilo todos os dias, no rosto de todas as pessoas que às vezes nem davam esmola, só olhavam para ele com sinal de nojo. Ele estendia a mão, as pessoas até se desviavam. Era essa a vida deles. Você já foi rejeitado? Você já sofreu a rejeição assim, de frente? Eu tenho um projeto lá no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Eu lido com crianças de favela. Meu projeto é dentro da favela. Não é fora da favela com crianças que vêm. Eu subi a favela, construí o projeto lá dentro da favela para trabalhar com as crianças de lá. Mais de 30 anos. Mas as minhas crianças são crianças. Crianças. Tem gente que acha que criança rica gosta de chocolate, criança pobre não gosta. Criança rica gosta de brinquedo bonito, criança pobre só gosta de resto. Toda criança gosta do que é bonito, gosta de chocolate, gosta de bolo, gosta de beijo, gosta de abraço. Que criança é criança. E minhas crianças são inteligentes e são bonitas. E eu tinha uma missionária comigo, que era uma judia inglesa, e ela tocava violão muito bem, Magda conheceu, e ela ensinava as crianças a cantarem em hebraico, em inglês e em português. E ela ensinou dança hebraica para as minhas crianças, e ela criou um grupo, Yeshua Hai, Jesus vive. Então, as minhas crianças ficaram conhecidas como as crianças que cantam bem e que dançam bonito, e eu tinha prazer de descer, comprar roupas bonitas, estilos de Israel, e apresentar a dança deles. Eu sempre tive prazer nisso. Gosto de crianças apresentando toda a arte que Deus deu a elas. Um dia, uma grande amiga minha, uma senhora da igreja de Nova Vida, lá de Botafogo, disse para mim, Edmeia, eu vou ter um culto especial às 15h na quarta-feira. Eu queria pedir a você para as suas crianças irem cantar. Eu disse para ela, tudo bem, eu levo, mas você vai ter que fazer um lanche para elas. Porque criança vai para um culto 15h, vai ter fome. Tudo bem. Eu separei 40 crianças, porque não daria para levar todas. Separei só 40. As crianças têm a camisa do projeto, muito lindas, todas com a sainha ou a bermuda azul marinho, a blusa branca, estavam lindas, lindas. Eu desci com elas, mais 2 professoras, e a Kay, que é essa missionária. E quando a gente desce da favela, assim, tem a pracinha. Quem conhece o Rio de Janeiro é ali na rua São Clemente. Tem a pracinha em frente ao posto Shell. Ali tem o ponto de ônibus. Eu separei 44 passagens, o dinheiro para ir pagar. Quando o ônibus parou, eu fui botar as minhas crianças dentro do ônibus. Eu parei na porta para o motorista segurar o ônibus. Elas foram entrando. À medida que as minhas crianças entravam, as pessoas iam correndo por trás. Porque crianças faveladas estavam entrando.
Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aquilo me deu uma dor no coração, aquela rejeição. Eu não me controlei e comecei a chorar. Literalmente, todo mundo saiu. Aquilo para mim, se tivesse me dado tapa no rosto assim, não teria doído tanto. Eu chorava. Sabe o que as crianças me diziam? Tem problema não, tia. É até melhor que sobrou lugar para nós. Isso foi o que eles disseram para me consolar. Até hoje, são passados 20 anos. Esses meninos que estavam lá, já estão casados, falam disso comigo. E dizem, tia, nós sabemos que você nos ama, porque você sofreu por nós. Olhe, quantas vezes essas crianças foram rejeitadas? Quantas vezes alguém mandou embora de perto? Esse aleijado da porta do templo, chamada Formosa, ele estendia a mão para pedir esmola, mas ele não olhava no rosto das pessoas para não ser afrontado com aquele rosto de nojo. Você é maldito. Não quer. Quando ele fez isso, que ele estava acostumado a fazer para todo mundo, Pedro e João pararam. Olha a diferença que faz. Quando um terreno é pisado por um filho de Deus. Olha para nós. Nós queremos um contato visual contigo. Nós queremos olhar o teu rosto. Nós queremos que tu vejas o nosso sorriso. Nós queremos te ver o teu rosto. É importante para nós ter um contato visual contigo. A diferença e o choque que aqueles homens fizeram na vida daquele homem foi o primeiro sinal do amor de Deus por ele. Jamais alguém fez questão do olhar dele. Jamais alguém fez questão do contato visual com ele. Quando Pedro e João dizem isso, a Bíblia diz que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Vamos, me dá. Tudo que eu quero de vocês é o dinheiro. Porque vocês não têm mais nada para me dar. A única coisa que eu posso esperar de vocês é um trocado. Ele não tinha esperança. Tudo o que ele esperava das pessoas era a esmola, era o baxixe. Porque ele tinha sido podado. Ele tinha sido impedido. Ele não tinha mais nada para sonhar. Ele nunca tinha pensado, quem sabe, entra aqui alguém que vai olhar no meu rosto e vai dar um sorriso. Talvez. Ele nunca tinha pensado isso. Uma vez que Pedro e João disseram isso para ele olhava. Vamos! Pedro disse, não possuo ouro, nem prata para te dar. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Deixa eu dizer para vocês. Aquele homem sabia da existência de Jesus. Porque quantas vezes Jesus tinha ido àquele templo?
E haviam muitos homens chamados Yeshua. Muitos homens chamados Jesus. Mas o Jesus, Filho de Deus, é descrito como o Nazareno. Jesus, o Nazareno. Nós lembramos quando, lá no capítulo 9 aqui de Atos, Paulo ia no caminho de Damasco, quando Jesus Cristo parou com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu no chão. Ele disse, quem és tu, Senhor? Não estou perseguindo ninguém. Quem és tu? Jesus disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. A designação, o Nazareno, eu sou de Nazaré. Ninguém dava valor a Nazaré, uma cidadezinha da Galileia, até hoje é muito atrasado. A gente vai lá e fica impressionado, porque não cresceu. Uma vilazinha de nada. Esse homem, quando ouviu, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. O que foi que Pedro estava dizendo para ele? Ouro e prata eu não possuo. Mas eu tenho alguma coisa que vai e que é diferente do ouro e da prata. Eu tenho algo diferente. Porque aquele homem, por causa do impedimento dele, ele parou. Tudo que eu posso receber das pessoas é uma moeda. Ele só pensava uma moeda. O sonho dele não ia além da moeda. Não ia. Pedro estava dizendo, o seu sonho, o seu impedimento, eu não tenho. Eu tenho algo que é diferente. Com esse algo, você não sonhou. Porque na sua cabeça veio assim, eu sou amaldiçoado. Eu sou pobre. Eu sou feio. Eu sou negro. Eu sou impedido. Eu não vou para canto nenhum. Quantas vezes você viu as pessoas dizerem para você que você não vai chegar a canto nenhum? Quantas vezes você recebeu reportagens sobre você, que são reportagens que lhe dão impedimento para crescer? Você não vai chegar a canto nenhum porque você é burro, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo. As pessoas colocam impedimento, palavras de maldição. Mas Deus tinha algo que Deus não disse para ele. Olha, eu gosto de repetir isso. Um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Isso é lei de Deus. Isso é princípio de Deus. E todas as vezes que um homem e uma mulher se deitam, eles entram num princípio de Deus. Se eles não forem casados, problema do pecado deles. Mas eles entram num princípio de Deus, em que Deus pode trazer uma vida que está com ele na eternidade, ali. O homem deposita a sua semente no ventre da mulher e Deus toma aquela semente, traz uma vida ali e começa a tecer um corpo para que aquela vida possa viver na terra. Porque para viver aqui na terra tem que ter um corpo, tem que ser visível. A vida, quem traz no ventre da mulher, não é o homem, porque o homem não tem vida para dar.
é Deus que tem a vida. Ele diz para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. O salmista, no Salmo 139, quando ele ora, ele diz para Deus: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Deus trouxe você no ventre da sua mãe. Ele teceu este corpo para você. Ele colocou os dons que Ele quer para você aqui. E é Ele quem sabe. Lembra, quando Deus falou com Jeremias, Ele diz: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Ele não sabia, a mãe dele não sabia, o pai dele não sabia, mas Deus sabia o que queria dele. Pronto. Então, quando você chega aqui nesse mundo que você nasce, você está totalmente separado para alguma coisa que Deus é que sabe. Aquele homem que estava ali na porta do templo chamado Formosa, todo mundo dizia: é maldito. Deus não disse nada disso. Alguém inventou. E todo mundo dizia: maldito, não entra no templo. E Deus estava olhando para a cara de todo mundo. E todo mundo tinha nojo do homem. E todo mundo desprezava o homem. Ele aprendeu que ele não ia prestar para nada. Um maldito. Mas prestava para pedir esmola, né? Todos os dias ele levava moedinha para casa. Alguém estava ganhando com aquela história. Nesse dia, 2 homens cheios do Espírito chegam na vida dele. Ei, olha para mim. Me dá o dinheiro. Ouro e prata eu não tenho para te dar. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Olha, nunca aquele homem, isso não é uma criança, a Bíblia está dizendo que é um homem. Esse homem nunca tinha imaginado ouvir que ele ia andar. Ele era paralítico, ele era aleijado, acabou. A sentença dele foi lavrada ali, acabou. Agora vem esses 2 doidos. Anda. Você fica imaginando aquele momento. Ele deve ter tomado um susto. E Pedro, eu gosto tanto de Pedro, tomou pela mão, tocou. Está errado? Não pode tocar um maldito. Um judeu não tocaria um maldito. Um judeu não tocaria um morto. Pedro pegou pela mão, levantou, botou de pé e se firmou. Sabe o que aconteceu? Deu um salto para dentro do templo. Quantos anos da vida daquele homem ele tinha passado
quase dentro, mas totalmente fora. Na porta, meus irmãos. Não podia entrar. Ele sabia tudo o que acontecia ali dentro. Ele conhecia todos os corinhos. Sabia da vida do pastor, da mulher do pastor, da sogra do pastor. Conhecia as fofocas todas, porque onde tem gente tem fofoca. Mas nunca cruzou a porta. Impedido. Quando ele se pôs de pé, a Bíblia diz, de um salto. Ele nem andou primeiro. Primeiro ele saltou, parece bode. Primeiro salta para depois andar. Deu um salto. Para onde? Para dentro do templo. Você já pensou? Quantos anos este homem tinha o desejo de entrar? Para ele, todas as pessoas que entravam e saíam ali eram benditas. Mas ele estava impedido porque era maldito. Mas isso é pouco. Ele já entrou saltando e louvando a Deus. E louvando a Deus. Você já pensou a agitação que aconteceu ali? O louvor foi para Deus, não foi para Pedro e João. Mas a ação de Pedro e João fizeram que brotasse louvor a Deus. Quantas vezes nós, hoje, estamos como aquele paralítico. Estamos quase salvos, mas totalmente perdidos. Primeiro, o plano de Deus para nós não é salvação. O plano de Deus para nós, meus irmãos, é santificação. A Bíblia diz, em Efésios 1, Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Deus não nos escolheu em Cristo para sermos salvos. Ele nos escolheu para sermos santos. Porém, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quem ia nos salvar para sermos santos? Então Deus, o único que não era perdido, veio aqui, nos salvou para sermos santos, porque ninguém pode ser santo se primeiro não for salvo. Então Deus nos salva para sermos santos. Quando você se rende a Jesus Cristo, Ele lhe dá o Espírito Santo para começar o processo de santificação. Não significa que todas as coisas vão ser simples para você, não. Se você olhar a vida dos apóstolos, se você olhar a vida de Jesus, você vai ver muita dor, muito sofrimento e até morte. Mas o processo de santificação é contínuo. E quantas vezes nós nos conformamos, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Eu sou de Jesus, sou crente, agora virou na moda, sou evangélico. Eu sou evangélico. Onde está escrito que Jesus Cristo chamou algum evangélico? Às vezes eu fico até triste quando perguntam, a senhora é evangélica? Outro dia eu disse para o homem, meu nome não é Eva, nem Angélica. Deus nos escolheu para sermos santos. Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações. Onde estão os discípulos? Ensinando a eles
tudo o que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bem, qual a diferença entre um discípulo e um evangélico? O evangélico aprende alguns jargões. Deus me botou por cabeça e não por cauda. Aleluia, glória a Deus. Uma vez eu vinha do aeroporto para casa, lá no Rio, um homem perto do Leme atravessou com a bicicleta na frente do táxi, o taxista: "Ô, seu incircunciso! Deve ser filho de alguma Jezabel." Eu disse: esse daí já leu a Bíblia, ou ouviu. Fiquei na minha. Esse é evangélico. Ele ouviu o galo cantar, não sabe aonde. Quando chegou lá em casa, eu paguei a ele. Ele disse: "A senhora é aquela irmã da Rádio 93, não é?" Eu disse: "Sou." Quer dizer, ele estava mostrando o conhecimento bíblico dele. Incircunciso Jezabel. Normalmente, eu sou evangélico. Eu não ouço pagode, eu não danço carnaval, eu parei de beber, eu não estou mais usando maconha. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá no Éden, Adão não fuma maconha, Adão não matou, não tinha uísque para ele beber, não tinha forró para ele dançar, não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas, só tinha a mulher dele. Mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Foi o pecado da rebeldia contra Deus. Orgulho, querer ser igual a Deus. Os empoderados de hoje, não é? Então, nós precisamos ver como vai a nossa vida. Porque às vezes nós nos conformamos, eu sou crente. Eu digo para vocês, eu nasci e cresci num lar crente. Eu tocava órgão na igreja. Eu nunca fui a uma festa na minha vida. Na minha casa não podia. A festa não cantava música mundana. Não podia botar nenhum maiô. Era tudo, sim. Igreja, hino. Eu sei o hinário da minha igreja. Eu acho que 80% dele de cor. Tudo era assim. Eu era crente. Eu não bebo, não fumo, não namoro, não vou à festa, nada, não faço nada disso que o povo do mundo faz, porque eu sou crente. Quando eu estava com 32 anos, morando no Iraque, exatamente na terra de Abraão, Ur dos Caldeus, eu tive meu novo nascimento. Deus falou comigo através de uma pastorinha beduína, uma menina de 9 anos, Suheila Suhaina. Ali, aos 32 anos, eu nasci em Cristo. Eu sei, eu tinha 32 anos, estou com 79. Eu sei a diferença entre ser crente e ser discípulo de Jesus Cristo, ser filho de Deus. Nunca mais eu deixei de ler a minha Bíblia, de memorizar versículos, de orar e de falar com Deus continuamente. Eu sinto falta a um fogo que queima aqui dentro. Eu não posso parar de pregar essa palavra, porque eu tenho o fogo, o batismo do fogo.
Antes eu era crente, não bebo, não fumo, não danço, não namoro, não vou à festa. Era tudo não. Agora eu danço para Deus. Agora eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus Cristo. Ele disse: ide, fazei discípulos. O discípulo, ele tem prazer em agradar o mestre. O discípulo se preocupa. Será que o meu mestre está satisfeito comigo? O discípulo pensa como seu mestre. O discípulo procura o mestre várias vezes por dia. O discípulo ama o mestre. O evangélico não. Mas o discípulo é assim. O evangélico, ele está que nem aquele aleijado na porta, do lado de fora. O evangélico já assaltou, está lá dentro, sabendo que é pecador, mas ele está lá dentro. Nós precisamos reconhecer que todos somos pecadores, mas não precisamos viver na prática do pecado. Porque se nós somos nascidos em Cristo, nós não vamos viver na prática do pecado. O pecado não vai ser uma prática na nossa vida. Nós vamos lutar, nós vamos batalhar, nós vamos pedir socorro. Quando nós vemos João Batista começa a pregar, começa o Novo Testamento. João Batista começa a pregar. A Bíblia diz que João Batista começou a pregar no deserto da Judeia. E quando ele começa a pregar, ele diz, e eu vou ler aqui o que está escrito em Marcos, que essa escritura em Marcos é melhor. Não, Lucas. Vamos para Lucas. Quando eu quero alguma coisa diferente, eu prego Lucas, mas tem coisas que são boas em Marcos. João Batista começa a pregar no deserto da Judeia. E aí, ele começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A palavra de ordem da pregação de João Batista é: arrependei-vos. Quando João vai preso, aí a Bíblia diz, assim que João Batista foi preso, Jesus Cristo começa a pregar na Galileia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João Batista começa dizendo que é para se arrepender, Jesus começa a pregar dizendo que é para se arrepender. Quando chega no dia de Pentecostes, quando o povo diz para Pedro: e agora que fazemos? Nós matamos o Filho de Deus, que faremos? Pedro diz: arrependei-vos. A Bíblia diz que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Nós temos falado tão pouco sobre arrependimento, por quê? Se é pelo arrependimento que o meu pecado é cancelado. Por que nós temos falado tão pouco sobre arrependimento? Talvez você diga: irmã, mas quando eu me converti, eu me arrependi. E precisa arrepender de novo? Jesus Cristo diz que está tudo bem, foi muito bom você ter se arrependido, maravilha,
Louvado seja Deus, você se arrependeu quando se entregou a Jesus Cristo. Você, através de Jesus Cristo, se torna filho de Deus. Seu nome foi escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. Seu nome está registrado para toda a eternidade. Você está salvo. Não é? Mas o que acontece? Nunca mais você cometeu um pecado, desde que você se rendeu a Jesus Cristo? Nunca mais você cometeu um pecado? João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando Jesus Cristo estava na mesa com seus discípulos, no capítulo 13 de João, ele teve um insight assim: eu sou o Filho de Deus. Eu conheço a minha origem, eu sei que eu vim do Pai. Eu conheço o meu destino, eu sei que eu volto para o Pai. Então, com esse pensamento, ele tirou a capa de cima, pegou uma bacia de água, pegou uma toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Isto de lavar os pés era algo muito comum naquela época, porque as pessoas andavam na poeira. Não haviam carros, não haviam tênis, não é? Você hoje sai da sua casa, entra no carro, desce na porta da igreja, você não sujou os pés, mas naquela época o povo vinha com aquela sandália aberta e andava no poeirão. Quando ia entrar na casa das outras pessoas, estava tudo sujo o pé. Então havia uma bacia para a pessoa lavar os pés. Se a pessoa que estava recebendo a visita tivesse uma condição melhor, ele teria um empregado que lavaria os pés das visitas. Então, lavar os pés era uma ação que era mais humilhante. Então, Jesus passou, ele, a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de Pedro, você lê isso em João 13, no versículo 8. Disse-lhe Pedro disse para Jesus: nunca me lavarás os pés. Jesus, que estava abaixado com a bacia, e Pedro, que estava em pé, Jesus olhou na cara de Pedro e disse: Simão, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Está escrito. Jesus está dizendo: o que é meu sou eu que lavo. Eu comprei você, você é meu, sou eu que lavo a sua sujeira. Quem é que vai lavar se foi ele que comprou a porcaria do pecador que eu sou? Então é ele que vai me lavar. Se eu não te lavar, Pedro, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse logo: então, Senhor, também lava as mãos, os pés, a cabeça. Pedro já queria um banho. Pedro queria um banho. Jesus disse para ele: olha essa palavra do versículo 10, quem já se banhou, não precisa de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Diga aleluia. Aleluia. Você está todo limpo, porque você tomou banho para vir para a igreja. Enquanto você está lá penteando o cabelo na frente do espelho, você olha pela janela e vê que seu cachorrinho correu. Você larga tudo, vai atrás do cachorro, para não morrer atropelado. Traz o cachorro para dentro de casa. Aí você olha para o seu pé e sujou tudo. Você vai tomar outro banho? Não, lava só o pé.
É isso que Jesus está dizendo. Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés. Quanto ou mais, está tudo limpo. Ele quer dizer que você se banhou. Mas você pode sujar os pés. Pode acontecer de você sujar os pés. Não é? Vai ficar com os pés sujos? Vai querer tomar um banho todo? O que é que você faz? Você vem a Ele, que Ele lava os seus pés. Significa que o pecado pode acontecer na nossa vida. E quando nós reconhecemos, pequei, vai a Ele. Imediatamente diga, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso, e vim aqui para que Tu me perdoes, para que Tu me limpes, para que Tu me purifiques. É Ele, porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. Se você não entrega a Ele o rombo que o pecado fez, é por isso que tem muito crente aí oprimido de demônios. Os demônios têm acesso, porque o pecado gera morte. A salvação você não vai perder, mas os demônios têm acesso e autoridade no pecado. Porque você está em pecado, ele atrasa a sua vida, ele confunde a sua vida, ele traz dores, traz doenças, traz tudo. Por quê? Porque você tem pecado oculto. Pecado oculto é aquele que não foi trazido diante de Deus. Então, quantos de nós estamos afastados de Deus, quase salvos, totalmente perdidos da santificação? Porque nós paramos, nós não buscamos, não procuramos, não demos o salto, achamos que é muito para nós uma vida de santificação. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para sermos santos. É o único objetivo pelo qual Deus nos chamou. Mas Ele me chamou, sou pecadora. E quem não é? O único que pisou nesta terra e não foi pecador é Jesus. Todo mundo é. Então, nós precisamos tomar uma decisão, meus irmãos, total. Já. Nós estamos nos últimos momentos da igreja no planeta Terra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhe bem o que eu vou dizer. No primeiro século, lá no primeiro século, Tiago, o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, olha o que ele diz. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas para retirar o precioso fruto da terra. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. 20 séculos atrás, ele diz, a vinda do Senhor está próxima. Aí, em seguida, ele diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, porque o juiz está às portas. Fazem 20 séculos que ele disse, a vinda do Senhor está próxima, o juiz está às portas. São passados 20 séculos, ainda não aconteceu. No primeiro século, 20 séculos atrás, Paulo de Tarso, quando escreveu para os Tessalonicenses, ele se considerava alguém que seria arrebatado com a igreja. Está lá escrito, 1 Tessalonicenses 4. Ele ia ser arrebatado junto com a igreja. São passados 20 séculos. A igreja ainda não foi arrebatada. Joãozinho,
Em Apocalipse, depois que ele escreve as cartas que Jesus Cristo ditou, ele é convidado para subir. Vem, João, sobe. Ele diz, depois dessas coisas, ouvi a voz que falou comigo antes, dizendo, vem, sobe para cá, porque eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Ele é sugado da terra. E ele vai fazer uma reportagem no céu. Pega o livrinho, o cordeiro pega o livrinho, abre os selos. No 7º selo, 7 trombetas. Na 7ª trombeta, 7 taças. São passados 20 séculos. Aonde nós estamos? Nós estamos no final. É para qualquer momento. Quando Nabucodonosor queria saber como seriam os governos na terra, Nabucodonosor foi o maior imperador que teve no mundo. Ele queria, Deus mostrou para ele como seriam os governos. Mostrou através de uma estátua. Ele teve o sonho de uma estátua multimetálica. Cabeça de ouro, ombro e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés em parte de ferro e em parte de barro. A cabeça de ouro era o Império Babilônico. Já passou, não é? Então, entrou o quê? O Império Medo-Persa, representado na praça. Na prata, também já passou há muito tempo com Artaxerxes, e Xerxes, e Assuero, e Dário, e Ciro, e essa turma boa todinha. Veio o Império Greco-Macedônico, de Alexandre o Grande, quadris de bronze. Acabou há muito tempo. Com 32 anos, Alexandre teve uma bebedeira, teve um febrão, morreu. O grande Império Greco-Macedônico foi dividido pelos 4 generais. O que nós mais conhecemos é Ptolomeu, que pegou o Egito, e nós conhecemos bem a história por causa de Cleópatra. Acaba o Império Greco-Macedônico, vem o Império Romano. Cadê? Já era. Você viu como vão ser os governos do mundo? Foi Deus que mostrou. Capítulo 2, livro do profeta Daniel. Se o Império Babilônico já caiu, Medo-Persa já caiu, Greco-Macedônico já caiu, Romano já era, onde nós estamos? Nos pés. Em parte ferro e em parte barro. Também você vê que os governos no mundo vão piorando na qualidade. O ouro piorou para a prata, da prata piorou para o bronze, do bronze piorou para o ferro, e do ferro misturou com o barro. Por acaso alguma coisa se sustenta sobre ferro e barro? Nada. Vira o quê? Confusão. É o momento que nós estamos vivendo. É um momento de confusão mundial. Às vezes nós pensamos que é só no Brasil. Não é. Não é. Eu digo para vocês porque eu viajo este mundo todo. Semana passada, eu cheguei dos Estados Unidos, depois vim para cá. Eu saí daqui, daqui a pouco eu estou na Europa, depois estou nos Estados Unidos, depois eu estou em Israel, depois... Isso não é viagem turística. É só missões. Eu digo para vocês que o mundo está totalmente conturbado. Qual é o homem que vocês admiram hoje? Qual é o estadista que pode ser admirado hoje pelo seu caráter? Vou dizer, nem na igreja a gente está conseguindo encontrar. Não tem. Para onde foram os nossos grandes pintores? Os grandes homens da humanidade? Nenhum. O mundo está todo achatado.
esperando um que vai sobressair, o anticristo, o homem do pecado. Nós, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, nós estamos no último momento. E se prepare, porque está sendo tecida uma teia horrorosa para a igreja. Eu vejo uma aranha tecendo uma teia em volta da igreja. Quando ela fechar, a igreja está presa. Nós precisamos pegar a nossa Bíblia, gastar tempo com a palavra de Deus, lendo em voz alta, porque quando você lê, você ouve, engolindo a palavra de Deus, engolindo e clamando a Deus, porque vai chegar a hora que nem a Bíblia vai poder ler. Em nome de Jesus Cristo, anda. O homem atravessou a barreira que ele nunca pensou que podia atravessar. O maldito louvor. A bênção chegou pelo nome de Jesus, o Nazareno. Este é o nome que tem poder e que diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e embaixo da terra. Portanto, meus irmãos, eu peço a vocês, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, voltem-se para a palavra de Deus. Busquem tempo, 10 minutos por dia, lendo a palavra, em voz alta, clamando a Deus pela sua vida. E que vocês entrem cada vez mais nesse templo de louvor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.